A gente tem um breaking news nesse momento, o primeiro pronunciamento do Brasil depois desse anúncio feito por Marco Rubio de tornar o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como grupos terroristas. Eu vou começar a ler essa nota oficial, a Tainá Falcão vai encerrar, mas é um conteúdo muito forte e um conteúdo político, com críticas, inclusive, à família Bolsonaro. Vamos lá. O Brasil é uma nação soberana que tem travado o combate permanente contra o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho e as demais facções e milícias que praticam o terrorismo nos territórios em que vivem milhões de famílias. Enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continua sendo prioridade do Estado brasileiro. O terror causado por essas organizações em comunidades busca obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, e não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. A segurança da nossa população é importante demais para ser manipulada politicamente, e aí vem o ponto mais forte, por traidores que tentam confundir esses conceitos, por falsos patriotas envolvidos com crime organizado, que pedem a autoridades estrangeiras a interferência em assuntos brasileiros. Aí eu peço a atenção de vocês, é deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro, eles nomeiam, viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram no tarifaço que causou tantos danos ao nosso país. É uma nota, então, de componente político, não apenas diplomático. Aprovamos recentemente uma lei de combate às facções e milícias com penas que chegam até 80 anos de prisão, a maior prevista em toda a legislação brasileira. O governo brasileiro conduz o programa Brasil contra o Crime Organizado, que combate as facções e milícias desde o seu braço armado nas esquinas até o seu andar de cima. O crime organizado não respeita fronteiras e seu combate exige ação conjunta. Daí o ponto que a gente já tratava no bastidor, a defesa de cooperação entre os países. Construímos ao longo de décadas parcerias com vários países, inclusive com os Estados Unidos. O Brasil apresentou em 16 de abril deste ano ao Departamento dos Estados Unidos uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional, que inclui ampliação de controle sobre lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil. Qualquer colaboração internacional para o combate às facções será bem-vinda. Seguimos dispostos a construir soluções conjuntas benéficas aos países envolvidos, mas não aceitaremos o uso de medidas arbitrárias vindas do estrangeiro como pretexto para atacar a nossa soberania e a nossa economia. Aqui todos os eixos que a gente já elencou para você que viriam na resposta do governo, tá? Vocês estão vendo aí, pedido de cooperação transnacional para combater o crime organizado, foi levado ao presidente Trump pelo presidente Lula na visita em maio, já havia sido oferecido aos integrantes do governo americano pelos técnicos do Brasil em maio, preocupação e reforço do discurso da defesa da soberania e proteção ao sistema financeiro brasileiro. Medidas unilaterais não negociadas podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada têm a ver com o crime. Podem reduzir a capacidade de compartilhamento de informações entre as polícias, afetar o nosso sistema financeiro e inovações nacionais como o PIX, que incomodam interesses estrangeiros. Em resumo, trata-se de possível retrocesso no combate ao crime, risco à vida das pessoas, prejuízos econômicos ao país. A soberania nacional é inegociável. O Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos. Quem define como o crime é classificado e combatido dentro do Brasil são os brasileiros, com suas instituições, suas leis e suas forças de segurança. Vamos chamar o Elijanas Maia. Elijanas Maia está aqui nos nossos estúdios da CNN em Brasília para a gente analisar essa nota, Elijanas Maia.
Porque a nota que a gente vê neste momento é uma nota, claro, com componente do que a gente já antecipou que seria feito, né, Tainá Falcão? Que é a questão de falar que o Brasil já cooperava com essas entidades internacionais e aí fazer um ataque claro e direto à família Bolsonaro, chamando de falsos patriotas, falando de intervenção estrangeira. O mais interessante, isso a gente precisa destacar, é uma nota da Secretaria de Comunicação Social, não é uma nota do Palácio do Itamaraty. Esses termos nunca seriam utilizados pela diplomacia brasileira porque não é o modus operandi nas relações entre países. E isso não queima pontes na relação que hoje tem o Mauro Vieira com o Marco Rubio. É uma nota totalmente de conteúdo político. E a gente vê, né, Jonas Maia, que cada vez mais esse caso vai ser politizado. Eleições de 2026 já começaram. Uribe, ótima tarde para você, também para a Tainá, nesse Breaking News. E um ponto que chama a atenção nessa nota divulgada há poucos minutos pela Secretaria de Comunicação, como você trouxe, do Palácio do Planalto, é que eles colocam um ponto específico de segurança pública, a questão das investigações, que essa interferência, possível interferência dos Estados Unidos com essa classificação pode atrapalhar investigações, a troca de informações de cooperação policial internacional. A Tainá até trouxe isso hoje já também aqui no Bastidores. Troca de informações, por exemplo, da Polícia Federal com o FBI, que é a Polícia Federal norte-americana. Quando se classifica uma facção brasileira como um grupo terrorista, vai para outro patamar, vai para o Pentágono, a CIA, que é a inteligência dos Estados Unidos, que entra em ação. Não mais o FBI, que é a Força de Segurança Federal, Polícia Federal deles, com a nossa Polícia Federal. E isso acaba chegando em outros pontos, que é justamente o medo de integrantes da Polícia Federal daqui, da Polícia Civil, do Ministério da Justiça como um todo, de não ter um controle do que está sendo investigado e apurado em solo brasileiro. São pontos a serem analisados em relação a isso. E as outras questões também financeiras. Ainda não se sabe, com essa classificação, de que até que ponto essa classificação que entra em vigor a partir de 5 de junho, na questão de lavagem de dinheiro, se vai afetar quem está usando um banco, se vai afetar até próprio a uma instituição financeira ou não. É um ponto que chama a atenção com essa nota divulgada há poucos instantes. E mais uma vez você falando da questão de milícias, colocam a família Bolsonaro no meio dessa nota divulgada pelo Palácio do Planalto e reforçam mais uma vez aí um discurso da soberania, da não interferência e relembram um projeto que foi aprovado há pouco tempo, que é o PL antifacção, que agora as penas chegam a 80 anos de prisão para quem está com essa nova legislação brasileira. Até pouco tempo também houve uma mudança no Código Penal brasileiro, aumentando penas também. Isso o governo está usando com essas discussões. E só para finalizar, essa nota saiu depois de muitas reuniões. Ontem à noite houve uma reunião de emergência com o presidente Lula, ministro da Justiça, que está no Paraguai, ministro da Defesa, e hoje, no almoço, o Bastidores entrou com isso também, com esses integrantes, Ministério da Justiça, Defesa, o Ministério da Fazenda, que é um ponto importantíssimo nessa questão também, e a nota vem então logo após um segundo encontro, amplas reuniões. Você trouxe também que o presidente Lula pediu um amplo estudo sobre os impactos que isso pode podem acarretar aqui no Brasil. Então a gente vê agora essa nota com tudo isso, de todos os braços, divulgada pelo Palácio do Planalto e não uma pasta em si específica. É uma grande dúvida que vários especialistas têm. O Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, que é um dos maiores especialistas em PCC, critica bastante, principalmente na questão do compartilhamento de informações. Antes era o FBI, a Interpol, hoje é a CIA, ou seja, uma ação militar. Eles mantêm sigilo para essas informações para que haja esse compartilhamento. Por outro lado, nós temos também uma questão que é a possibilidade de ações clandestinas no Brasil. Agora, tem muitos especialistas dizendo o seguinte: os Estados Unidos não vão fazer como fizeram no México, como fazem com a Colômbia. Os Estados Unidos não vão agir, por exemplo, destruindo comunidades ou barcos. Então, é preciso entender exatamente qual o tamanho disso tudo para que tenha uma decisão de fato. Eu queria chamar a Clarice Oliveira, dos nossos estúdios de São Paulo, para a gente analisar o componente político, porque, Clarice Oliveira, o componente político neste momento, nessa resposta de Flávio Bolsonaro e agora na contra-resposta de Lula, mostra que isso tem sido prioritário nesse debate.
não as questões técnicas ou as consequências administrativas, mas virou uma guerra de versões e agora Lula tenta sair da forca, justificando que essa decisão é ruim para o Brasil e fazendo uma crítica direta à família Bolsonaro. Eu acho que eu iria até além, Uribe, da questão da crítica direta à família Bolsonaro. Me parece que essa nota ela traz um componente ali subliminar importantíssimo na estratégia política inteira do Palácio do Planalto para reagir a esse episódio. Quando o governo federal, que vale atentar ao fato de que essa nota está sendo assinada pelo governo do Brasil, né? Então é geral. O governo federal aponta o dedo para a família Bolsonaro, colocando Flávio, Eduardo, Jair, todo mundo no mesmo balaio. E que balaio que é esse? O balaio de personagens que estão atuando fora do Brasil contra os interesses nacionais para obterem benefícios próprios, para o seu próprio grupo político, benefícios inclusive eleitorais. E por que eu estou destacando esse elemento especificamente? Porque a gente tem, alguns dias atrás, a gente teve pouquíssimos dias atrás, 2, 3 dias, não sei, o pedido do ministro Alexandre de Moraes para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito da inclusão de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro naquele processo que corre contra Eduardo Bolsonaro por coação, justamente pela forma como ele agiu no exterior para estimular o tarifaço e atuando, segundo o governo brasileiro, contra os interesses nacionais em benefício do grupo político que dá sustentação ao bolsonarismo. Então, me parece que no meio dessa nota, o governo federal faz questão de apontar o dedo para a atuação de Flávio Bolsonaro como mais um integrante da família Bolsonaro que vai para os Estados Unidos com o objetivo de promover essa coação. Então, me parece que o governo está tentando chamar a atenção para elementos que ajudem a subsidiar a inclusão do pré-candidato à presidência da República nesse processo que já está em andamento, já está avançando no Supremo Tribunal Federal. Isso pode transformar esse componente político em um componente também jurídico, com capacidade, sim, de afetar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência também. Então, com tudo isso colocado, vale a gente destacar ali com muita exaltação os elementos que a Tainá antecipou muito bem aqui para a gente sobre o que veio nessa manifestação do governo. Cooperação internacional, como a gente também estava trazendo, tem matéria lá no blog também a respeito disso, como o governo brasileiro quer buscar o diálogo direto com o governo Donald Trump para tentar resolver essa situação, quer evitar o embate, o bate-boca com Flávio Bolsonaro e fazer uma abordagem que coloca o Brasil defendendo a sua soberania. Então não é para ficar Lula batendo boca com Flávio, como o pré-candidato do PL parece tentar conseguir, o que ele parece tentar conseguir dessa iniciativa. O objetivo aqui é colocar Lula como chefe do nosso executivo, como um chefe de Estado soberano que atua em defesa do Brasil, enquanto Flávio Bolsonaro, seu irmão Eduardo, seu pai Jair Bolsonaro, ele que se tornou inelegível, inclusive por conta daquela reunião com embaixadores em que criticou o sistema eleitoral para fora do Brasil com o objetivo de ter um resultado melhor nas urnas, ou seja, já são 3 integrantes da família Bolsonaro mencionados aí que atuaram no exterior com o objetivo de mobilizar outras nações contra o Brasil em interesse próprio. Obrigada, Clarissa. A Isabel está conosco já novamente. Isabel estava ali nos bastidores também dando uma olhada nessa nota. Bel, alguma repercussão? O que mais te chamou a atenção? Bom, primeiro ponto, é uma nota que jamais sairia do Palácio do Itamaraty. Não é à toa que essa nota é assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. É uma nota construída a várias mãos e que marca um posicionamento político, mais que um posicionamento, uma escolha política de enfrentamento, de expor a ação do bolsonarismo, não fingir que não tem qualquer tipo de elo entre a visita de Flávio Bolsonaro com essa determinação da equiparação das facções criminosas brasileiras a organizações terroristas. E vai escalando. Teve uma das fontes aqui que eu fui ouvir rapidamente, da diplomacia, que até mandou assim, olha, é uma porrada. É uma porrada.
É isso, é algo que nós da diplomacia jamais poderíamos falar, porque as relações são de Estado para Estado, não cabe. Mas o governo politicamente está escolhendo escalar esse assunto e não à toa cita novamente o tarifaço, o mote da soberania. Aqui, para mim, a gente tem uma baita pista de algo que o governo está tentando já ensaiar, de que pode ter sido um tiro no pé de Flávio Bolsonaro. Porque a gente pode ter vários efeitos negativos a partir desta classificação, por mais que sim, seja uma armadilha para a campanha do presidente Lula, para o governo Lula, e vai desafiar o controle da narrativa, de explicar para as pessoas o porquê o governo está dizendo que é negativo ter essa equiparação. A nota entra um pouco na linha de combate, o que o governo está fazendo em relação a facções de segurança pública, mas para mim a nota dá a pista de que aqui é a defesa da soberania, assim como lá atrás isso foi levantado e foi uma ação estratégica bem sucedida pela gestão de Sidônio Palmeira e que ajudou inclusive o presidente Lula no ano passado, a reverter um pouco daquele índice de impopularidade. A gente ainda não sabe quais vão ser os efeitos de tudo isso, desse bate e rebate. Mas quem achava que o governo poderia escolher ficar um pouco naquele tom ameno, aquele tom sempre cauteloso, que é muito típico da diplomacia, errou, porque o que o governo escolhe é fazer um tom político, é dar uma resposta política e é partir para cima do seu adversário, dando nome e principalmente sobrenome quando ele fala da ação deplorável dos bolsonaros e falsos patriotas, para dizer que essa é uma ação ruim contra o Brasil. E aqui, Bel, o que chama a atenção nesse parágrafo que fala do Bolsonaro, da família, também ele dá a entender que a família é envolvida com crime organizado. Sim. Ele fala, ele, presidente Lula, porque a nota é do Palácio do Planalto da SECOM, então sim, é assinada pelo presidente, né? Por isso que eu estou falando ele, por falsos patriotas envolvidos com crime organizado. É o caso Isso Master. É muito importante porque ele deixa em aberta a possibilidade de avançar nesse assunto, nessas tratativas com os Estados Unidos. Já tem gente hoje no entorno do presidente Lula, não foi tratado isso naquele momento, até porque não se entendia que era a ocasião de falar de adversário político, de eleições com o presidente Trump, quando da visita do Lula. Agora, a partir do momento em que ele é dragado para o ringue e que ele começa a reagir, as pistas que dá o presidente nessa nota bom, você quer falar de crime organizado? Deixa eu contar para o presidente Trump onde é que vocês estão envolvidos aqui no Brasil. Então, essa é a deixa que faz o presidente Lula. E não só isso, o que já está sendo reavivado sobre eventuais relações da família Bolsonaro com milícias, a ideia de que existe uma relação da família Bolsonaro com milícias no Rio de Janeiro, isso já começa a ser explorado novamente. Não só Master. Então, esse é um pacote que está sendo preparado de reação para o Lula poder levar como argumento para o presidente americano. E não fica só nessa nota. Lula está neste momento em Sergipe e ele aumentou as críticas a Flávio. Nós tivemos um posicionamento que a gente trouxe agora há pouco do Palácio do Planalto, um posicionamento da Secretaria de Comunicação extremamente político, como a Tainá Falcão trouxe, chamando a família Bolsonaro de miliciana, sem meias palavras, dizendo que são traidores da pátria. Ao mesmo tempo, nós tivemos Luiz Inácio Lula da Silva em Sergipe. A gente vai mostrar daqui a pouquinho esse trecho da fala em que ele é mais direto. Ele fala que se fosse para prender miliciano, Flávio Bolsonaro estaria preso. Fala que vai pedir aos Estados Unidos para que Alexandre Ramagem, foragido aqui da Justiça, condenado no 8 de janeiro, ex-diretor-geral da ABIN, seja mandado de volta ao Brasil. Eu já entrei em contato com o Flávio Bolsonaro, estou esperando a resposta do filho de Jair Bolsonaro, porque aqui no Bastidores CNN a gente faz jornalismo sério. A gente dá os dois lados sempre. Então, se há uma crítica a um, a gente também tem que ouvir o outro. São falas extremamente políticas. A gente viu que foi um caso que escalou muitos degraus nos últimos minutos, nas últimas horas. Ontem, o governo federal se preparava em uma reunião para fazer uma resposta diplomática com critérios técnicos e eu vou trazer daqui a pouquinho a apuração desse encontro de ontem, mas houve uma reunião hoje de manhã com a ala política do Palácio do Planalto e essa reunião da ala política do Planalto levou então ao posicionamento
totalmente político. E Lula já dobrou a aposta em Sergipe, fazendo críticas diretas à família Bolsonaro, fazendo críticas diretas a essa decisão. Lula, importante ressaltar, não critica Donald Trump nessa fala, nem Marco Rubio, porque ele ainda acredita na possibilidade de demover o governo norte-americano dessa classificação. Ao mesmo tempo, a gente vê a família Bolsonaro comemorando, porque, de fato, a narrativa neste momento é mais pró-Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, do que Lula. E as críticas são, Lula é contrário a isso, então ele é favorável às facções criminosas. Não é bem assim também. Então, os dois lados estão tentando ali, tateando no escuro, para ter algum tipo de solução em relação a esse caso. Uma coisa é certa, o governo federal se prepara, e Lula já disse isso numa reunião privada, que se for necessário, pegará o telefone e ligará para Donald Trump, para ele próprio tentar demovê-lo a não levar adiante essa proposta. A Tainá Falcão e ele, Jonas Maia, trouxeram outra informação extremamente importante, de que ainda há muita dúvida sobre a alçada dessa decisão. Tem integrantes da Polícia Federal e das polícias aqui do Brasil que são favoráveis a essa decisão. Há outros que são contrários. Os dois lados estão tentando entender exatamente quais são as implicações. Tem muita gente dizendo, não, os Estados Unidos não vão simplesmente jogar uma bomba em uma comunidade, no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, ou numa comunidade em São Paulo. É um processo ali de investigação. Não vão, por exemplo, bombardear um barco. Apesar do que já aconteceu, por exemplo, no Caribe ou no Pacífico em relação aos barcos colombianos. Tem um outro lado que diz que sim, eles podem fazer algumas operações ali clandestinas. A gente está esperando agora, cortando esse trecho de Lula para a gente exibir ao vivo para vocês e também aguardando esse posicionamento de Flávio Bolsonaro. Além disso, Tainá Falcão, nós estamos também guardando muitos bastidores da reunião de ontem sobre o que espera, neste momento, o governo Bolsonaro e o ex-governo Bolsonaro e o atual governo Lula em relação a essa briga que virou, era uma questão diplomática, mas agora virou uma queda de braço política. Mas Lula está em Sergipe e falou bastante, fez uma contraofensiva contra Flávio Bolsonaro. O presidente comentou hoje a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como terroristas. Como eu disse, Lula está no Nordeste, onde participa de um evento sobre investimentos na Petrobras. Durante o discurso, ele disse que PCC e Comando Vermelho são sim terroristas, mas não os que o Trump quer. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade. Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Nessa mesma manifestação, o presidente hoje criticou publicamente o pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro, depois que Flávio foi aos Estados Unidos para encontrar o presidente americano Donald Trump. No discurso em Sergipe, Lula chamou o senador de traidor. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de ir nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Isabel Mega. A gente viu que foi um movimento conjunto. De um lado, a reunião no Palácio do Planalto para elaborar aquela nota que a Tainá Falcão bem trouxe a informação, é a cara de Sidônio Palmeira.
De outro lado, Lula respondendo publicamente, o silêncio, por enquanto, da família Bolsonaro, já acionei Flávio Bolsonaro, ele leu a mensagem, mas não quis responder, mas aí a gente vê, por outro lado, que o que tem acontecido é o seguinte, o governo ontem estava cauteloso, agora resolveram ir para as cabeças em um discurso político. Ofensiva diplomática, a informação que a gente tem, ainda não foi realizada, mas Lula acredita nos bastidores que consegue demover Donald Trump dessa classificação. E a pré-campanha do presidente Lula, Uribe, Tainá, decidiu entrar de cabeça na reação. Essa fala que a gente acabou de acompanhar do presidente Lula lá em Sergipe é o primeiro exemplo disso. E o exemplo que a gente trouxe agora há pouco aqui no Bastidores é também da nota que foi publicada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia conjunta que foi definida de ontem para hoje sobre como que seria a reação política do governo Lula e da pré-campanha também do presidente da República. O que dá para a gente aprender de tom também aqui nas conversas com membros da pré-campanha do presidente Lula. A ideia é que eles levantem o mote da soberania e digam o seguinte, que Flávio Bolsonaro quer ser presidente do Brasil para entregar o país aos Estados Unidos. É nessa tecla que eles vão bater. Eles até me mandaram um trecho aqui que vai corresponder muito com esse tom que vai ser explorado daqui para frente nas manifestações dos governistas. É bem aquele trecho que eles falam que a soberania nacional é inegociável, que o Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em assuntos internos e que quem define como um crime é classificado e combatido dentro do Brasil são os brasileiros, com as suas instituições, suas leis e suas forças de segurança. Então, é esse o tom reforçado com a campanha fazendo uma escolha política de falar abertamente sobre a articulação de Flávio Bolsonaro, dando a digital de Flávio Bolsonaro em relação a isso que o governo entende ser uma interferência externa. Eu também estava avaliando aqui, junto com algumas fontes, o que eles têm capturado de tom de repercussão, né? E eles estão fazendo esse monitoramento das redes, tanto nas redes sociais abertas, mais trocas de mensagem, para também isso dar, de certa maneira, uma situação de conforto para que essa estratégia possa ser adotada. E já estão compartilhando bastante essas falas desse evento que acabou de acontecer lá em Sergipe, em que o presidente Lula sobe o tom, fala abertamente o nome de Flávio Bolsonaro, sem fazer meias palavras, sem ensaboar. Ele está indo direto ao ponto para o enfrentamento, endurecendo o discurso contra o bolsonarismo. Então, é essa a estratégia que já foi colocada na praça e que vai continuar sendo usada também daqui para frente em relação à pré-campanha do presidente da República.